Aleluia. Graças a Deus, igreja. Eu nunca imaginei que chegaria esse momento, né? Eu tava com o microfone na mão. Depois de 4 anos de convertido, eu tô aqui em cima, né? Pregando a palavra de Deus. E é maravilhoso estar aqui em cima. Galera, queria me apresentar, o pastor já adiantou um pouco. Mas eu sou líder do mídias sociais da igreja, junto com a minha esposa maravilhosa, Juliana. Por que eu falo maravilhosa? Vocês vão saber da história, tá? Agora eu vou contar um pouquinho. Primeira vez que eu participei de uma célula em 2020, sem conhecer ninguém, eu chamei ela de maravilhosa na frente de todo mundo, né? E aí isso aí ficou marcado, né? Com a galera de Valinhos, o pessoal de Valinhos comentava a respeito disso, né? E até hoje eu comento em público que ela realmente é maravilhosa. Galera, vocês estão felizes? Estão animados ou estão cansados? Vocês dois principalmente, né? Voltaram da lua de mel agora, estão animados. Glória a Deus. Pessoal, temos visitante hoje aqui. Primeira vez que está na igreja, levante sua mão. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, meu pai ali, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Se sintam em família aqui. Nós somos uma família em Cristo, amém? E abraçamos vocês para vocês virem outras vezes conosco, amém? Galera, seguinte, a gente vai falar sobre uma mensagem que não é para mim, não é para você em específico, mas é para nós como igreja, amém? Então, hoje eu não vim falar que Deus ele vai suprir aquela dificuldade que você tem, que Ele vai trazer o conforto que você tanto queria, mas eu vou falar sobre Ele, amém? Talvez você tenha vindo aqui hoje pensando em uma resposta de Deus, né? Talvez você tenha vindo aqui com o coração aflito, pensando: Deus, responda as minhas orações e as minhas vontades. Mas eu sinto muito em te dizer, mas hoje a gente vai falar sobre a igreja e sobre Ele. Então Ele está acima de qualquer dificuldade que a gente tem, de qualquer provação que a gente tem. Ele está acima. E hoje a gente veio para exaltar o nome dEle aqui. Amém? Vamos lá. Ano passado, eu liderei célula por 1 ano lá em Valinhos, né? Eu sempre brincava com o pessoal lá que Deus só me entregava chicotada, né? E eu só entregava a palavra pesada pra galera, né? E eu falava, é o que Deus entrega, né? E hoje, né, não é diferente. Hoje o Senhor quer trazer correção para a igreja. Quer trazer um retorno. O que seria um retorno? Talvez você esteja caminhando pela sua vontade. Imagine agora, eu quero que você curve sua cabeça agora. Eu quero que você imagine você caminhando pela estrada que se chama sua vontade, essa estrada. E aí você dá de encontro com Jesus nessa estrada. E quando você dá de encontro com Jesus, a sua vida muda completamente. E aí abre um novo caminho nessa estrada. Esse caminho, ele é estreito, ele é muitas vezes dificultoso, mas é o caminho do Senhor. E por muitas vezes, pode levantar a sua cabeça. Por muitas vezes, pessoal, a gente sai desse caminho, esse caminho estreito. Acredito que boa parte das pessoas aqui são convertidas, e quem não é, terá a oportunidade de seguir a Jesus essa noite. Amém? Mas para aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, abriu um novo caminho, abriu uma nova estrada. Ela é estreita, como diz a palavra, mas ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E por muitas vezes a gente está caminhando nessa estrada e queremos pegar atalhos, né? Porque a vontade do Senhor, ela vai totalmente contra a nossa vontade. Não é a nossa vontade que está mais em jogo, mas é a vontade de Deus. E por muitas vezes eu lutei com isso.
de orar, né? Orar muito e perguntar por que as coisas não estavam acontecendo. Mas eu descobri que eu estava seguindo a trilha da minha vontade, chamada minha vontade. Eu sou convertido e eu seguia por um caminho estreito, mas eu pegava atalhos para o caminho da minha vontade. Então, Deus provavelmente olhava aquilo e pensava: não é assim que funciona, não é pela sua vontade. Será que o seu sonho é o mesmo sonho que o meu? Você me perguntou se eu me agrado disso, se realmente é bom para você? Porque muitas vezes a gente segue o nosso coração, não é verdade? E o nosso coração, a palavra diz que é enganoso. É difícil, né? Realmente é difícil a gente seguir por um caminho, né? Acreditar realmente que ele é verdadeiro, mas descobrir que estávamos seguindo o nosso coração e não a Deus. Então, eu quero que vocês abram a palavra de Deus em Jeremias 45. Amém? Vamos lá então, Jeremias 45. A título aqui, a minha Bíblia traz: a promessa de Deus a Baruque. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias em Judá, Baruque, filho de Nerias, escreveu aquilo que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito. Foram essas as palavras que eu ditei e que Baruque escreveu no livro. Baruque, você está dizendo: eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Aí o Senhor mandou dizer a Baruque: estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda essa terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere por isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você, pelo menos, escapará com vida. Seja onde estiver, eu, o Senhor, falei. Pesado, né? Sábado de manhã, meu despertador sempre toca às 5h30. Né? E às vezes eu dou um migué de fim de semana, acordo mais tarde. Mas esse sábado agora eu já tinha o convite do pastor para pregar. E eu pensei, eu vou acordar cedo, né? Vou acordar às 5h30 e vou começar a meditar já na palavra, né? E aí, quando o despertador tocou, eu desliguei o despertador, né? E por 1 milésimo de segundo eu tentei voltar a dormir. Mas aí o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo falou comigo: e o tempo que você falou que ia me dar? Será que você tem? Na hora eu pulei da cama. Pulei como nunca tinha pulado antes. E a Ju até estava dormindo e assustou na hora. E aí eu passei o meu tempo com Deus e foi maravilhoso. E aí quando eu abri a palavra, né, antes mesmo de abrir a palavra, eu pedi a Deus: Senhor, eu já tenho a mensagem, mas eu já tenho o texto, né, o título, perdão, mas não tenho a mensagem, não tenho a palavra, não tenho o capítulo. Mostre agora para mim o que o Senhor quer mostrar para a sua igreja. E quando eu abro a Bíblia, eu dou de cara com essa mensagem, Jeremias 45. E aí eu falo: não é possível. É possível que o Senhor quer que eu fale de novo sobre coisas de correção, né? E se Ele trouxe é porque realmente tem que haver correção. Tem que haver um arrependimento, tem que haver um retorno. A estrada que a gente caminha da nossa vontade, a gente tem que fazer um retorno e voltar para a estrada do caminho de Deus. A estrada que vai contra a nossa vontade muitas vezes. Amém? Se fosse pela minha vontade, eu não estaria aqui em cima. Se fosse pela minha vontade, eu não
teria acordado 5h30 para preparar uma palavra. Eu não teria sido líder de célula e muitas outras coisas, né? Quantas coisas a gente tem que deixar para trás para viver as vontades de Deus, na verdade? Muitas coisas a gente tem que deixar para trás. Estar aqui essa noite, numa quarta-feira, você abdicou das suas vontades para estar aqui. Tava chovendo, né? Por um momento você pensou, nossa, eu poderia ficar em casa. Trabalhei o dia inteiro e essa chuvinha tá boa. Poderia assistir pelo YouTube. Tá tão bom ficar no sofá, na sala, mas você abdicou da sua vontade e esteve aqui pela vontade do Senhor. Você resolveu andar pela estrada da vontade do Senhor. Então, parabéns para você que está aqui. Você é filho, amém? Glória a Deus. Galera, é tão maravilhoso quando a gente ora pedindo por aquilo que a gente quer realmente. Agora, falando sobre as nossas vontades, né? Não é errado, jamais, a gente pedir pelas nossas vontades, né? E é tão bom, né? Quando a gente está precisando realmente de algo e a gente ora e Deus vem com a provisão e faz acontecer realmente. Você enxerga o milagre, você enxerga Ele fazendo. Aquela doença, ela já não existe mais. Aquela escassez financeira não existe mais. Aquele problema familiar não existe mais, né? É maravilhoso isso. Mas existe algo que é muito melhor do que isso. Esse não é o assunto principal. Esse não tem que ser o principal foco nosso de estar aqui na igreja. A gente não tem que vir aqui pensando primeiramente nessas coisas. A gente vem, claro, carregando nossos problemas, as nossas dúvidas, os nossos anseios, mas a gente tem que entrar aqui na igreja pensando nele. É para Ele. A nossa adoração e o nosso motivo de estar aqui não é pelos seus problemas, mas é por Ele. Amém? Eu sei que vocês têm problemas. Eu sei, Gi, que você tem problema. Você tem muito problema. E talvez você tenha vindo com o coração aqui, né, aflito por algo. Mas você veio aqui por causa de Jesus. E essa provisão, ela vem como consequência, tá? Eu não falo aqui que essa provisão não vem. Ela vem, mas ela vem como uma consequência. Uma consequência de você colocar o coração em Cristo. Então, se você veio aqui pensando em Cristo, primeiramente, Ele vai fazer. Não fique pensando nos seus problemas. Enquanto você pensa nele, Ele está fazendo por você. Enquanto você dorme, a palavra de Deus diz, enquanto você dorme, Ele está fazendo por você. Amém? Eu já provei disso. O Espírito Santo me lembrou agora. Falando de parte financeira, eu tinha um problema de umas passagens que eu tinha comprado para o Nordeste e acabei não indo por causa da pandemia. A própria companhia, ela cancelou essas passagens. E eu fiquei sem receber esse dinheiro. Eu entrei em contato com a companhia, né? E eles me deram um prazo muito longo e esse prazo acabou expirando e nada aconteceu. Eu achei que eu tinha perdido esse dinheiro. E era um dinheiro razoavelmente bom. Mas não era para aquele momento. Não era para aquele momento que eu estava pedindo. Naquele momento eu não precisava daquele dinheiro. E aí, um dia à tarde eu estava dormindo. E a palavra de Deus, ela realmente é fiel. Ela realmente acontece. Porque quando eu acordei e eu entrei no aplicativo do banco, era o momento que eu estava precisando do dinheiro. E aí quando eu olho, tá lá, o dinheiro. O dinheiro que eu já tinha esquecido, que eu achei que não tinha mais solução. Realmente eu já tinha esquecido, nem lembrava mais. E aí Deus, né, como uma consequência de eu servir a Ele, de eu entregar tudo para Ele, né, Ele vem com a provisão. Então, realmente eu esqueci de tudo. Eu esqueci das minhas vontades, dessa provisão que eu achava que eu precisava e fixei os olhos nele. E aí quando isso aconteceu, Ele trouxe quando eu precisava. Amém? Então, por que a gente tem que pedir pelo nosso alimento, por exemplo, em casa? Por que ao sentar na mesa a gente pede pelo alimento? Obrigado, Deus, pelo meu alimento. Obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Para servir, né? Para servir o próximo.
Deus, Ele quer não só um coração de filho em nós, mas Ele quer um coração de pai. Ele quer que a gente tenha esse coração de servir as pessoas. Então eu não posso pedir pela comida da minha mesa, sendo que eu não sirvo, se eu só estou pensando em mim. Se a comida que eu quero é para mim mesmo. Entende o que eu falo aqui? Entende, igreja? Amém? Então não é só sobre comida, mas é sobre todas as coisas. Todas as coisas que a gente pede e ora, tem que ter um propósito, tem que ter um motivo de servir também. Não é só sobre nós. Então eu não posso mais chegar aqui na igreja pensando só em mim. Eu não posso. Eu tenho que pensar com pensamento de igreja. Somos um só aqui, amém? Somos irmãos em Cristo. E eu preciso pensar em você, Mateus. Eu preciso pensar em você. Você, se você estiver feliz, eu preciso estar feliz com você. Se você estiver triste, eu preciso chorar o seu choro também. Somos um só. Por que a gente torce pelo amigo estar mal? Por que a gente acha ruim quando o amigo está bem? Pô, não chegou a minha vez. Caramba, chegou a vez do irmão tal, mas a minha ainda não chegou. E cadê a palavra que somos um só? Por que você não se alegra com o irmão? A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. E se você sorrir por ele, ele vai sorrir por você também. Isso que é ser igreja, isso que é ser unidade. Amém? Galera, tá fugindo pra caramba do que eu ia falar aqui, mas o Espírito Santo vai conduzindo, amém? Eu queria dar um exemplo aqui, prático, que a presença vale mais do que o presente, tá? Guarde essa frase, a presença vale mais do que o presente. A presença de Deus vale mais do que o que você está querendo essa noite. Amém? Vocês estão vendo essa xícara aqui? Pastor Denis, segura essa xícara aqui, por favor. O que vale mais para você, irmão? Essa caneca ou a minha presença? Amém. Glória a Deus. Isso aqui é a provisão de Deus. E a gente valoriza mais ela do que a presença, do que o próprio Deus que entrega. Não é verdade? Eu me coloco nesse lugar. Eu me coloco nesse lugar onde eu peço e o que Ele me dá é mais importante do que Ele próprio que deu. É forte, mas por muitas vezes eu escolhi mais o presente do que a presença, né? Então, eu sinto muito por você não receber uma palavra de ânimo essa noite, de que Deus vai trazer a cura, que Deus vai trazer o financeiro, mas Deus, Ele está falando com a igreja que Ele quer que você reconheça quem Ele é e que você valorize a Ele. A gente tem tratado a igreja e os cultos como algo muito natural, como se fosse um encontro de amigos, mas a gente esquece que a presença de Deus, ela está aqui, não é verdade? A presença de Deus está aqui. Não sei se você consegue sentir, mas a presença de Deus, ela está aqui. Amém? E como o pastor Giba comenta, não pode ser normal. Não pode ser normal. Você vir à igreja, pedir por coisas suas e não valorizar a presença. Porque temos sido como crianças. Crianças que pedem para o pai o presente, e o presente muitas vezes vale mais do que o próprio pai. Por quê? A falta de maturidade. Não é que ele não ama, mas falta maturidade para entender que o pai vale muito mais do que o presente. Amém? Então, que possamos valorizar a presença de Deus. Se a gente valorizar a presença de Deus, Ele está olhando tudo, gente. Ele conhece você. Ele sonda seu coração. Ele sabe do que você precisa. Então, por que a gente está gastando tanto tempo pedindo? Por que a gente não gasta tempo ao lado dEle, valorizando a presença dEle? Você precisa, sim, abrir sua boca e pedir por aquilo que você quer. Mas a maior parte do tempo é valorizando a presença dEle. Amém? Tem uma analogia que eu vi
me marcou muito. Eu queria passar para vocês também. Eu já comentei dela na célula uma vez, que se você estivesse numa fila e você tivesse a oportunidade de estar face a face com Jesus, e ali tem uma fila de pessoas que vão falar com Jesus, e aí na sua mão você carrega uma caneta e um papel. Você vai ter 1 minuto. Quando você chegar face a face com Jesus, você vai ter 1 minuto para fazer algo. O que você faria? O que você faria nesse momento? Para imaginar. Você escreveria suas vontades no papel e entregaria para Ele? Ou você levaria o papel em branco para Ele escrever as vontades dele para você? Amém? O Senhor quer falar nos nossos corações, amém? Eu, como vocês, passo por muitas dificuldades. E por muitas vezes eu esquecia da presença de Deus. E eu acordava de manhã orando, pedindo pela provisão, né? A gente tem controle financeiro e a gente somos empreendedores, a gente vive da fotografia. Então, para quem é empresário sabe que a gente não sabe o outro mês, a outra semana, o outro ano como que vai ser. A gente vive pela fé. A gente vive o ano da ousadia, a gente vive a ousadia, né? E por muitas vezes a gente fez a planilha e a gente pensou: Deus, eu não sei como que vai ser esse mês. Realmente eu não sei. E aí eu acordava e pedia sempre pela provisão. Sempre. Deus, faz alguma coisa, Deus. Faz alguma coisa. Ele é misericordioso. Ele realmente faz. Mas aí Ele me lembra, sabe? E a minha presença? E a minha presença, Diego? Será que você consegue pedir pela minha presença? Galera, eu não consigo imaginar o quanto Jesus sofreu naquela cruz. O quanto de peso Ele carregou. Não só a cruz em si, mas os nossos pecados. Teve um momento que Ele pediu pela provisão. Um só momento. Deus, afasta de mim esse cálice, se possível. Mas qual foi a última frase? Eu quero que vocês falem aqui, igreja. Que seja feita. Amém. Glória a Deus. Então, qual é a nossa oração, Pai? Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E aí, igreja, e se não for a vontade dele? E se acontecer como aconteceu com Jesus? Dele sofrer realmente o que ele sofreu por todos nós. E se a gente tiver que sofrer por um irmão, será que a gente vai aguentar? E se a gente tiver que passar uma dificuldade financeira por uma doença, será que a gente vai aguentar? Será que a gente vai falar, seja feita a tua vontade, Deus? Ou a gente vai ter um coração imaturo e de criança e se desesperar e muitas vezes desistir da presença de Deus? O Senhor, Ele quer trazer maturidade para nós. O Senhor, essa noite, Ele quer trazer maturidade para nós. Para entendermos que em meio à dificuldade Ele está lá. Ele está lá. Ele nunca te abandonou. Ele jamais te abandonou. Quando eu estava lá no mundo, lá, há 10 anos atrás, perdido, em festas de faculdade, em bebidas, vivi em meio de droga, nunca usei droga, mas vivi em meio de drogas. Eu sei que Ele sempre esteve lá do meu lado. Mesmo eu não estando na igreja, mesmo eu não conhecendo realmente quem Ele era,
mas Ele já conhecia meu coração. E já conhecia o coração aqui de cada um. Quando vocês escolheram o mundo, ao invés dele, ele já conhecia seu coração. Ele já sabia quem realmente era o Matias. Quem realmente era o Matias. Eu, por muito tempo, eu escolhi o mundo. Eu tive a oportunidade de estar na igreja um tempo atrás. Porque minha mãe era obreira de igreja. E na minha adolescência, eu lembro de muitas orações que ela fazia por mim. Das vezes que ela abria a Bíblia para ler. E eu dava risada, eu era sarcástico. Quando ela me convidava, eu não se importava, não estava nem aí. E Deus ali, Ele já estava me convidando já para estar na presença dEle. Ele já conhecia meu coração. Ele já sabia quem era o Diego. Só que eu, Diego, escolhi não ir. Por falta de maturidade, eu escolhi não ir. Queria curtir a vida. Na igreja eu não vou poder beber. Na igreja eu não vou poder sair. Se eu tiver compromisso na igreja, eu não vou poder jogar meu futebol. Como que faz? Ou seja, tudo sobre a minha vontade. Tudo sobre o que eu queria. E não o que Deus queria para mim. E aí, depois de um tempo, eu conheci a Ju, né? E a Ju me convidou. Ela não é só a minha esposa, mas a pessoa que me trouxe para Cristo. Então, Deus veio com o pacote completo. Amém? E ainda me deu um filho ainda, né? E Deus é maravilhoso. Ele é esse. Que Ele não faz pela metade. Ele faz além do que a gente pensa ou imagina. Segundo a vontade dEle. Não é mesmo? Então, é o que a gente está comentando aqui. É segundo a vontade dEle, não é? Segundo a nossa vontade. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Semana passada eu estive com uma cliente conversando. E é incrível como Deus manda cristão de clientes. A maioria são cristãos, né? E a gente estava conversando sobre Deus, sobre as coisas. A Ju estava junto. E a gente começou a entrar no assunto de salvação, né? Começamos a falar sobre salvação, que muitos cristãos, eles se sentem injustiçados pelo fato do cara estar na UTI e se converter. Aos 48 do segundo tempo, o cara se converte. E ele recebe o mesmo que eu, que estou há, por exemplo, 50 anos. Em nome de Jesus eu vou chegar a 50 anos na presença de Deus. Então, não é sobre o que é justo ou o que é injusto. É sobre Ele. Amém? Estaríamos tendo um coração de escravo quando a gente pensa dessa forma. Por quê? Olha o nosso pensamento. Deus, eu trabalhei para você a vida inteira. Cadê a minha recompensa? Deus, porque o fulano de tal trabalhou apenas algumas horas e recebeu o mesmo que eu? Esse é o pensamento de escravo. Esse é o pensamento de escravo. Somos o quê? Somos escravos ou somos filhos? Somos filhos. Então, a gente não deve pensar dessa forma. Isso chega a ser satânico. Satanás, ele era Lúcifer. Ele era um anjo de luz. Ele viveu com Deus. E por que ele caiu? Porque ele começou a pensar sobre coisas que talvez ele não teria, que ele achava que tinha o direito de ter. Ele tinha tudo lá. Vocês têm tudo aqui. Amém? Vocês têm a presença de Deus aqui, vocês têm tudo. E quando ele ainda era Lúcifer, ele pensou, bom, o perfeito, o tudo que eu tenho aqui, não me basta. Eu preciso de mais, eu preciso dos meus direitos. Preciso de mais coisas. Esse é o coração de escravo. É o coração que ele não se contenta com a presença de Deus. Ele quer mais do que isso. Então,
essa noite é para a gente se contentar com a presença de Deus. Que independente se Ele te curar, Ribas, ou não, Ele continua sendo Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. Eu estive aqui segunda-feira no Acampa Dentro e é lindo demais ver aqueles jovens, né? Na presença de Deus. Olha a oportunidade que eles estão tendo de ainda adolescentes seguirem a Cristo. Eu escolhi não seguir, né? Pode ser que um de vocês aqui não teve a oportunidade. Muitos de vocês não teve a oportunidade de realmente seguir a Cristo quando eram jovens, né? E aí que tá o X da questão, porque será que realmente é um serviço árduo servir a Deus? Será que esse jovem, que ele está na presença de Deus quando ele chegar nos 80 anos dele, ele tem que olhar para aquele que se converteu e pensar, bom, eu segui 60 anos da minha vida a ti, e por que esse cara aqui ele tem o mesmo direito do que eu? Vocês conseguem entender que é um privilégio estar aqui? Vocês conseguem entender que aquele cara de 80 anos, ele perdeu 80 anos da vida dele? Vocês conseguem entender que eu perdi 24 anos da minha vida? Vocês conseguem entender que vocês, antes de convertidos, vocês perderam muitos anos, até décadas da vida de vocês? Então é sobre isso. Esquece esse papo de escravo e começa a ter um coração de filho. É um privilégio ser filho do Pai. É um privilégio ser filho do Pai. Se hoje você não se sente filho do Pai, você terá a oportunidade. Amém? Quer coisa mais maravilhosa do que a vigília aqui, que aconteceu alguns dias atrás? Será que algo vale mais do que aquela presença de Deus? Eu vi dezenas de pessoas caídas no chão aqui, porque a presença de Deus tira o controle até das nossas pernas. A gente perde a força, e a presença de Deus é muito mais forte do que a gente. E a gente cai no chão e a grandeza de Deus se eleva. Amém? Então, será que o mundo lá tem propostas e convites melhores do que uma vigília? Será que o carnaval é melhor do que uma vigília? Será que eu dançar no carnaval e beber e usar droga é melhor do que uma vigília? Alguns que sentiram, eu creio que tiveram alguns aqui, bastante pessoas que estiveram na vigília, puderam sentir a presença de Deus e viu que não há nenhuma bebida, não há droga, não há nada melhor do que a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria te falar que você não é diferente de ninguém, né? Não sei se todos ainda estão com a Bíblia aberta, mas aqui no final, Deus fala para Baruque: estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda essa terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você, pelo menos, escapará com vida, esteja onde estiver. Eu, o Senhor, falei. Amém? Então, Baruque era um homem que servia a Deus. Ele era um escrivão de Jeremias. Jeremias, para quem não sabe, é um profeta, né? Ele tinha a missão mais difícil de todas, que era falar o que o Senhor queria para aquele momento, para aquele povo, para aquele rei, né? O rei dessa época era Jeoaquim, que era filho de Josias. Josias foi considerado o melhor rei. Ele fez conforme o Senhor queria que ele fizesse. Por todo o tempo do reinado dele, ele fez conforme o Senhor queria que ele fizesse. Mas o filho dele, Joaquim, resolveu ir por caminhos diferentes, por caminhos pela vontade dele.
E era um momento ali de muita idolatria a outros deuses, de muitos abusos contra o povo de Deus. E era um tempo que o povo estava preso à Babilônia. A Babilônia comandava nessa época. Então, vocês imaginam como era essa época? Como esse povo vivia, esse povo de Deus vivia. Com certeza tinham alguns ali fiéis, que não idolatravam outros deuses. Então, vocês imaginam como esse povo vivia. Num lugar onde um rei idolatrava os outros prazeres e não a presença de Deus. Aí eu trago para os dias de hoje também. Eu queria pensar como seria a Bíblia citada, os dias de hoje citado pela Bíblia. A Igreja do Brasil citada pela Bíblia. Como a Igreja do Brasil estaria na Bíblia? Então vamos lá. Vamos ver se vocês concordam comigo. A Igreja do Brasil, ela é uma igreja que ela é do agora. Ela é a igreja que prefere as suas vontades do que a minha presença. A Igreja do Brasil, ela é uma igreja que precisa valorizar mais a minha presença. A Igreja do Brasil é a igreja que tem tudo na mão, mas muitas vezes não sabe valorizar o que tem. Eu tive a oportunidade de escutar uma missionária que ela falou de como é a vida no Nepal, de como são os cristãos no Nepal. E os cristãos no Nepal, eles têm que esconder a palavra de Deus, eles têm que viver escondidos para lerem a palavra de Deus. E uma mulher que é cristã e estava lá, morava lá, mas teve a oportunidade de vir para o Brasil. Ela ficou abismada como nós somos frios, em como nós não falamos de Deus para as pessoas, em como nós não valorizamos a presença de Deus. Porque ela daria tudo para estar na rua falando de Deus para as pessoas. Ela daria tudo para ter um encontro com alguém desconhecido e falar de Deus. Eu me coloco nesse lugar de covarde muitas vezes. De me encontrar com alguém que eu poderia muito bem falar da presença de Deus, de quem Deus é na minha vida. E eu não falo. Por que a gente não fala? Se a presença é tão boa assim, igual a gente canta, igual a gente fala, igual a gente prega, o porquê que a gente não faz isso? Por que que eu, Diego, não faço isso? Amém? Vamos crescer, igreja. Vamos crescer, Galileia. Vamos crescer, Igreja do Brasil. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque, Pai, nos nossos corações, Senhor, maturidade, Pai, para entender, Senhor, que a Tua presença vale mais, Senhor. Que não devemos, Senhor, colocar as nossas vontades, Pai, acima da Tua presença, Deus. Que independente, Pai, das dificuldades, Pai, do que estamos vivendo, Pai, nós colocaremos, Senhor, a Tua presença acima, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre essas vidas aqui, Senhor, que essas vidas aqui, Pai, colocarão, Pai, as vontades deles, Senhor, em segundo plano, Pai. Que o primeiro plano, Pai, é a Tua presença, Pai. A Tua presença, Pai, em cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu queria falar um pouco sobre o funcionamento do corpo. Eu sou fotógrafo agora, mas por um tempo eu fui educador físico. E todas as coisas cooperam por bem. Então eu queria falar um pouco sobre o corpo aqui, vocês vão entender como o corpo trabalha de forma milagrosa. É impressionante como as coisas se encaixam, como as coisas funcionam, exatamente como tem que funcionar. O nosso corpo humano é um milagre. Nem a ciência consegue explicar como a gente funciona, como as mulheres têm filhos. É impressionante, né? Mas nós mesmos estragamos esse funcionamento adequado, esse funcionamento perfeito,
através do pecado, através das nossas escolhas. Existe uma ordem que Deus criou e a gente acaba bagunçando através do pecado. É claro, isso já vem lá desde de Adão e Eva, mas a gente tem que assumir essa responsabilidade, não jogar só em cima de Adão e Eva, mas fazer a nossa parte, né? O que eu posso fazer para manter as coisas em ordem? Amém? E a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, de certa forma ele é parecido. Ele tem uma ordem, as coisas são para funcionar de forma ordenada, de forma milagrosa, não é mesmo? Mas por escolhas nossas, a gente adoece o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não vai parar de funcionar nunca. O nosso corpo, ele para, a diferença é essa. Mas o corpo de Cristo, ele nunca vai parar. Se um dia você desistir do corpo de Cristo, Deus levanta outra pessoa e coloca no seu lugar. E não tem problema nenhum nisso. Amém? A escolha foi sua e Deus é justo. Mas se você escolheu estar na presença de Deus, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Se endireita. Sabe por quê? Porque quando uma perna está ruim, ela afeta a outra perna. Então, se você estiver mal no corpo de Cristo, você vai afetar a mim e aos seus irmãos. Então, errar a gente vai errar, todo mundo erra. Todos os dias a gente erra. Mas o segredo está no arrependimento. E assim como Davi, a gente tem o coração voltado para Ele, sabe? A gente colocar Ele em primeiro lugar. Então, para o corpo funcionar de forma ordenada, para a gente ser quente em Cristo Jesus, a gente precisa colocar Ele em primeiro lugar, para o corpo ser de forma ordenada. Amém? Muitas vezes a gente escolhe comer porcaria, né? Eu escolho também. A gente escolhe ser sedentário e isso afeta o nosso corpo. E por que não o corpo de Cristo não seria afetado se a gente agir conforme a nossa vontade e não conforme a vontade dele? Amém? Então hoje o Senhor traz essa palavra de correção para a igreja, para a gente como corpo de Cristo andar de forma ordenada. Amém? Outro fato, tem relatos de pessoas que querem seguir a Cristo em casa, né? Mas como que eu sou corpo sozinho? Como que eu sou corpo de Cristo sozinho? Corpo de Cristo não somos nós? Não é a igreja? Como que eu vou agradar a Deus se eu quero ser o meu próprio corpo de Cristo? Não existe corpo de Cristo sozinho. Eu sou corpo de Cristo porque eu estou com vocês. Eu sou corpo de Cristo porque vocês resolveram ser corpo de Cristo também. E aí a gente anda junto, a gente anda em unidade. Amém? Então, não adianta a gente falar que a gente vai seguir a Cristo em casa, porque sinto muito, mas isso não funciona. A gente tem que viver o dia a dia, a gente tem que chorar o choro, tem que rir com a felicidade, tem que abraçar o irmão, tem que viver a igreja de verdade. Eu vejo muitas pessoas falando de defeitos, né? Abre a boca para falar da igreja, da própria igreja que serve, abre a boca para falar mal. Mas será que você tem disposição para resolver o problema? Será que você é responsável o suficiente para enxergar o defeito e tentar resolver? Mas é mais fácil eu fazer a minha vontade e dar as costas e ir para outro lugar, seja lá qual for, do que eu honrar essa igreja que nos abraçou, que me abraçou há 4 anos atrás. E me abraçou há 4 anos atrás. E eu tenho que ter um coração grato por isso. Eu tenho que enxergar um defeito e tentar resolver esse defeito, ao invés de eu dar as costas. Vocês estão comigo? Amém? Então, toda vez que você vê algum problema, em vez de você falar mal com o seu irmão, resolva esse problema. Amém? Ao invés de você sair por conta de um problema de amizade, resolva esse problema. Não seremos corpo se a gente não estiver alinhado. Amém? Você vai sobreviver, tá? As dores são grandes. A dificuldade é grande.
Eu te falei aqui que muitas vezes Deus não vai vir com a provisão, porque a vontade dele é que você amadureça nessa dificuldade. Ou às vezes ele vem, mas pode ser que não venha a provisão. Só que você vai sobreviver. Deus falou aqui para Baruque: eu destruo, se for preciso eu destruo o que tiver que destruir. Eu arranco o que tiver que arrancar, mas você vai sobreviver. Você é meu filho. Você vai sobreviver. Você vai crescer em mim e vai sobreviver. A dificuldade está aí para todo mundo, mas você vai sobreviver. Não fique aflito. Amém? A volta de Jesus, ela está próxima. Então, as dores de um corpo, vamos trazer para um corpo natural para a gente exemplificar melhor. As dores, elas estão acontecendo e cada vez mais constantes, né? A palavra de Deus diz que a volta de Jesus está próxima e as dores, a gente vai sentir como dores de parto, né? Trazendo para o nosso corpo. O que seriam essas dores? Realmente dor de parto, uma enxaqueca muito grande. O que uma enxaqueca muito grande faz? Ela afeta todo o nosso corpo, né? A gente fica sem disposição para fazer nada. A gente só foca na dor, não é mesmo? E a volta de Jesus, ela está próxima ao ponto de a dor ela ser cada vez maior. E quem sente? Quem sente é o corpo de Cristo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai desistir? A gente vai dar as costas? Eu acabei de falar que o Brasil é fácil, para a gente é tranquilo. Qualquer dorzinha a gente está choramingando. Qualquer dificuldade a gente está querendo desistir. Será que somos filhos mesmo ou escravos? A gente tem que colocar em nós esse coração de filho. Não adianta a gente entregar a vida para Jesus aqui e continuar com a mente de escravo. A palavra de Deus vem para trazer renovação de mente. Paulo diz, renovação de mente. Então Deus, Ele está renovando a nossa mente mais uma vez aqui. Toda vez que você entrar por aquela porta, você lembra dessa palavra. A presença dEle vale mais do que a minha dificuldade. Eu estarei em casa com muito sono, muito cansado, com muitos problemas, mas eu vou para aquela igreja, porque a presença de Deus vale mais. Porque enquanto eu estiver lá adorando, Ele vai estar intercedendo e vai estar fazendo pela minha vida. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus tinha para a igreja. Pode subir o altar, por favor. Enquanto o altar vai se preparando, eu queria comentar sobre o filme que a gente assistiu segunda-feira aqui, que é Deus Não Está Morto. Quem aqui assistiu Deus Não Está Morto? Para quem não sabe, é um jovem que ele passou por muita dificuldade na faculdade, né? Ele tinha um professor que era ateu, que ele se dizia ateu, quando na verdade ele não era ateu. E ele obrigou as pessoas a escrever no papel que Deus estava morto. Todos escrevam, Deus está morto. E esse cristão, ele se levantou contra. E ele não escreveu nada. E ele falou, não vou escrever. Não é isso que eu acredito. Eu acredito que Deus está vivo. E aí esse professor convida ele para ir lá na frente para comprovar que Deus realmente existe. Passou o tempo, ele realmente estava conseguindo convencer os alunos e o professor de que Deus realmente existia. E aí, em um momento de fúria do professor, o professor declara, na verdade o aluno pergunta para ele, por que você está com raiva? E aí o professor declara, porque minha mãe tinha câncer e eu tinha 12 anos e ele não curou ela do câncer. E aí o aluno olha para ele e fala, como que você pode odiar alguém que não existe? A partir desse momento, a vida do professor é transformada. Ele sentia uma raiva por dentro, né? Mas a partir daquele momento, ele foi transformado. Aos 48 do segundo tempo, ele entregou a vida dele para Jesus.
à beira da morte, ele entregou a vida dele para Jesus. Ele acreditou naquele Deus que não trouxe a provisão para ele. Ele acreditou naquele Deus que não livrou a mãe dele da morte. Que a doença ela permaneceu até a morte. Mas ele resolveu crer. Mesmo assim. A dificuldade não cessou, mas ele resolveu crer. Amém? Eu queria fazer um apelo aqui essa noite. Nossa igreja ela costuma convidar. Pode se levantar, igreja. A nossa igreja ela costuma convidar